História da família Nunes Guimarães. História do queijo. 17 de agosto de 2021, terça-feira. Para ilustrar minha história sobre o queijo, eu estou mostrando o queijo provolone. Queijo com doce. Pode ser sem adição de açúcar e sem adoçante. Queijo e doce. Doce, beijo. No casarão da família Nunes Guimarães, encontrei meus pais. Caríssima mãe, caríssimo pai, boa noite. Abraços, beijos. Agora nós vamos falar sobre a história do queijo. E eles, muito curiosos, participaram da história do queijo. O ensino, a aprendizagem, o saber, o conhecer sobre como é a história do queijo é essencialmente importante. Vejam só a importância do referido conteúdo e da interpretação no processo ensino-aprendizagem para a vida e para o dia a dia de todos nós. Neste caso, meus pais estavam aprendendo sobre a história do queijo, porque eles estão curiosos, na época estavam também sempre curiosos sobre o conteúdo. É importante refletir e raciocinar. Nós não podemos nos esquecer da importância da história do queijo. Queijo. Minha mãe, Gleuci Nunes de Oliveira, de solteira, e Gleuci Nunes Guimarães, de casada. Conta a história do queijo preparado por minha avó, Olinda Ferreira da Silva Costa Nunes de Oliveira. Fazendeira sempre fazendo queijos. Eu fiz o curso trabalhador artesanal da pasteurização do leite e na fabricação de laticínios e afins básico, conhecido como derivados do leite. Lembro-me sempre do professor doutor Mauro Mansur Furtado, PhD. Ele fez engenharia de alimentos e cursou doutorado, se especializando em queijos nos Estados Unidos. Queijo, alimento interessante, antigo, conhecido por muitas pessoas. O queijo tem registro na história da humanidade. Qual é a data da fabricação do queijo? Perguntou meu pai. Pode ser 8.000 anos ou 10.000 anos antes de Cristo. Em pesquisa, alguns falam 8.000 anos. Em outras pesquisas, alguns pesquisadores falam 10.000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, quando as ovelhas foram
domesticadas. Eu respondi: nesta época, quem fabricava queijos? O queijo foi feito de leite de vaca? Perguntou minha mãe. Há 10.000 anos antes de Cristo, não se sabe o certo sobre a data, eram os egípcios que fabricavam queijo. Eles domesticavam cabras e ovelhas. O queijo é um alimento da história da humanidade. Ele era fabricado pelos árabes. Meus pais, muito curiosos, continuaram questionando, porque o assunto é muitíssimo importante. Meus pais e eu estávamos na sala do casarão onde moro com eles. O meu pai é o Dácio Guimarães e a minha mãe Gleuci Nunes Guimarães. Eu lhes falei sobre o cantil, espécie de vasilha de estômago de animal. No caso, estômago seco de animal. Que animal? Perguntou minha mãe. Acredito que de camelo. Eu respondi. Assim, eu contei para minha mãe e para meu pai sobre uma lenda ocorrida no deserto, quando um viajante árabe estava atravessando o deserto. Ele carregava um cantil. E no cantil que ele carregava consigo, tinha leite de cabra. Ele não tomou o leite de cabra. Por quê? O leite havia coalhado. E com a enzima do leite do animal, o leite se tornou sólido branco. Mas o soro, pela quimosina do estômago do animal. As informações sobre a origem da fabricação de queijos podem ser encontradas em Roma, na Itália. Assim, a minha mãe ficou satisfeita, né, de acordo com a sua curiosidade sobre queijos. Porque ela acredita que essa história é muitíssimo importante. Eu acredito que o queijo existe em todo o mundo, disse minha mãe. Quem trouxe o queijo para o Brasil? Perguntou meu pai. O senhor Dácio Guimarães, seu nenezinho. Os portugueses, eu lhe respondi. Quando? Perguntou minha mãe. Na segunda metade do século XVIII. Eu respondi e continuei falando.
Os exploradores de ouro trouxeram o queijo para Minas Gerais. É o caso do queijo Minas, fabricado artesanalmente desde a segunda metade do século XVIII, nas fazendas em Minas Gerais, Brasil. Qual é o queijo mais antigo da humanidade? Perguntou meu pai. Entre aspas, o Instituto Max Planck da Alemanha, contemporaneamente, analisou algumas peças descobertas no complexo de tumbas de, entre aspas, Xiaohe, fecho aspas, na China, e constatou serem blocos de queijo. Sendo assim, considerados um dos queijos mais antigos da humanidade, datada de 1650 anos antes de Cristo. Eu fecho aspas. Você fez de iogurte grego. Eu gostei muito. E na Grécia, o que se fala sobre o queijo? Perguntou minha mãe. Agradecida pelo elogio ao queijo grego que eu preparei. E abri aspas. A antiga mitologia grega acreditou a Aristeu a descoberta do queijo. Aristeu, filho de Apolo e Cirene, era pastor. A Odisseia de Homero, escrita no século XVIII a.C., descreve o ciclope entre aspas. Fazendo e armazenando queijos de leite de ovelha e de cabra, fecho aspas. Respondi para minha mãe. Os romanos comiam queijo todos os dias? Perguntou meu pai. Sim. Abro aspas. Na época dos romanos, a arte de fabricar queijo era muito desenvolvida. Fecho aspas. Onde e quando começou a funcionar a primeira fábrica de queijo? Perguntou minha mãe. Abro aspas. A primeira fábrica para produção industrial de queijo começou a funcionar na Suíça em 1815. Mas foi nos Estados Unidos da América que a produção real do queijo teve mais sucesso. Fecho aspas. Quando iniciou-se a produção do coalho? Perguntou minha mãe. Abro aspas. Em 1860, iniciou-se a produção do coalho. Eu gosto muito do queijo de fabricação artesanal. Quando minha mãe preparava em nossa fazenda, na Serra da Galdina, município de Carangola, Minas Gerais, Brasil. Eu gosto muito de relembrar a fabricação artesanal de minha mãe. Disse minha mãe, Gleuci Nunes Guimarães. Qual é o país que mais produz queijo? Diferente do queijo fabricado por minha mãe,
sendo que a fabricação dela era artesanal. Perguntou minha mãe. Os Estados Unidos da América é o país que mais produz o queijo processado. Entre aspas, eu respondi. E assim, nós chegamos à conclusão que o queijo é um alimento consumido em todo o mundo. Pesquisa através de pessoas também interessadas sobre a história do queijo. Fonte, pesquisa, canal Claudineia e canal Jornal do Fazendeiro. Sidneia Nunes Guimarães. Poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de Academias de Letras Nacionais e Internacionais. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Cordialmente, um abraço, amigo, companheiro e otimista. Sidneia Nunes Guimarães e família.